A cultura açoriana, em especial a cultura do boi de mamão, faz parte já da história catarinense já há muito tempo, desde o final do século XIX, início do século XX. A prática do boi de mamão ela se tornou mais frequente. Mas em relação à origem desse folguedo, que é o boi de mamão, ainda há algumas explicações, não há ainda certezas absolutas em relação à própria origem dessa prática cultural em solo catarinense. O boi de mamão é uma prática em todo o estado, em todo o país. Cada região brasileira tem o seu boi de mamão, ou seja, tem essa prática, mas que adquiriu um nome específico. Por exemplo, nós temos o boi bumbá, Bumba Meu Boi, tem o boi de reis, tem o boizinho. Cada região definiu o seu boi. Há explicações de que o boi de mamão, ou seja, essa prática em Santa Catarina, tenha vindo por meio de alguns migrantes nordestinos ou nortistas que vieram para cá e trouxeram também alguns traços, trouxeram para cá essa cultura. Por que o nome boi de mamão em Santa Catarina? Por que esse termo? Por que não boi bumbá, o meu boi, o boizinho, etc.? Há explicações de que um fato aconteceu no século, não sei se exatamente no final do século XIX, em que uma criança ou duas crianças estavam brincando, ou uma criança estava brincando e a outra passou, e essa criança preparou uma brincadeira para o outro, pegou o mamão, abriu o mamão, fez uns furos, colocou na cabeça, e quando essa criança, esse outro guri, esse colega, retornou desse local onde ele foi, esse menino pregou um susto nele. E esse menino saiu correndo, chegou em casa e falou que tinha visto um boi de mamão, assustado que viu um boi de mamão. Outro aspecto interessante é que o boi de mamão, em Santa Catarina, ele apresenta algumas características muito peculiares. Não podemos afirmar que cada comunidade, cada município tem a prática do boi de mamão é a mesma. Não, cada local, dependendo dos traços culturais locais, os traços étnicos, ele adquiriu uma característica bem peculiar. Em termos de Araranguá, alguns elementos do boi de mamão são acrescentados. Se nós observarmos a letra das músicas, né, lá aparecem alguns elementos bem locais, bem localizados. Por exemplo, a palavra arara, né, o símbolo arara aparece na música. A história do boi de mamão na escola Padre Antônio Luiz Dias do Morro dos Conventos iniciou em 1994 com o presidente da Associação de Moradores, o Moderno. Como aqui aqui tem bastante pessoas com cultura açoriana, eles e alguns amigos, relembrando o tempo que dançava o boi na ilha, ali do outro lado do rio, então resolveram dar início a esse processo e essa cultura aqui na escola. Em 2001, junto com os alunos da aceleração, fizeram um outro boi, daí foi feito todo construído. Foi pedido madeira para a comunidade, foi pedido panos para a comunidade, assim, iniciou com lençóis velhos, assim, a comunidade todos contribuíram. Em 2003, o Clube de Mães refez toda a roupa, então bordou essa roupa aqui, todo o boi, recortaram, bordaram, costuraram, fizeram todo o manual, os estandartes, todo feito pelo grupo de mães e terceira idade aqui da comunidade mesmo. O importante do boi de mamão, que ao mesmo tempo que nós reconstruímos a própria história, a raiz de uma sociedade, ela tem uma simbologia muito profunda em relação à sociedade local. A morte do boi, a ressurreição do boi é simbólica. Por que é simbólica? No momento que o boi morre, a ideia que se tem é que parece-me que ao fim é o fim das coisas, ao contrário, é o recomeço. A cada morte, a cada ressurreição,
dá a entender de que a sociedade daquele local, daquele estado, ela está ressuscitando, ela está voltando com mais força a dar continuidade com o dia a dia dela. Meu boi dourado, meu boi dourado, meu boi dourado tá se remexendo. Meu boi dourado, ai meu boi dourado, meu boi dourado tá se remexendo. Ai, é uma cultura universal, deixa bem claro que o boi de mamão não pode ser visto nem como catarinense, nem como amazonense, nem como pernambucano. Ele faz parte da cultura do Brasil e faz parte da cultura mundial. vamos dar mais uma voltinha, e nós vai dar bichada. Vamos parar com essa ideia, e nós vai dar bichada. E já cantou na passada, e nós vai dar bichada. E eu já tô atrapalhado, e nós vai dar bichada. Vamos parar de brincar, e nós vai dar bichada. Vem no luar do sertão, e nós vai dar bichada. Ó, vamos lá. Aê, vamos aplaudir bem forte! Essa cultura ela é rica, mas infelizmente ela está se perdendo, né? A gente sente que não há um envolvimento muito grande das autoridades, né, das secretarias, para dar impulso à manutenção, ao fortalecimento dessa cultura. No momento que o boi de mamão deixa de existir, é a mesma coisa que uma comunidade passa a perder também o seu próprio caminho, o seu próprio direcionamento em relação a ter forças para ressuscitar e dar continuidade com a vida do dia a dia. Em 2009, esse Pegou aqui? Peraí. o namorado da Mariana. Ela fazia parte da Bernúcia. Essa era da Bernúcia. Ele era um médico. Tu era do estandarte. Tu era? Eu era só um mero coadjuvante. Essa fazia parte da Bernúcia. Esse era o dono do boi. Esse fazia parte do... Era o viadinho. Antes eu me acostumava a apresentar nas quadrilhas, né? Mas agora eu comecei a gostar mais de mais da cultura, assim, daquele lugar, da região. Que é o cavalinho, que é o boi, que é o tradicional boi de mamão. Aí eu gostei mais do cavalinho, que só o cavalinho em cima. Meu nome é Ronald. Meu nome é Dani. Qual personagem do boi de mamão que vocês mais gostam? Eu gosto. Pode falar primeiro. Eu gosto é do médico. Do médico? E tu? Eu gosto do médico do urubu. Do médico e do urubu. Legal. E vocês gostam de assistir o boi de mamão? Eu gosto. Vocês já fizeram algum personagem? Eu já fiz. Eu não. Eu fiz o urubu. Você gostou de fazer o urubu? O que o urubu faz no boi de mamão? Ele ataca as pessoas e